Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos para a nossa quinta aula de funções. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e venha comigo para essa aula. E aí pessoal, beleza? Vamos para a nossa quinta aula de funções. Nessa aula, vamos ver o plano cartesiano. Bom, por que vamos falar de plano cartesiano? Porque o próximo conteúdo vamos falar a respeito de construções de gráficos das nossas funções. E para a gente poder construir o gráfico da nossa função, a gente precisa conhecer bem o espaço onde a gente vai construir o gráfico. E vai ser no plano cartesiano. Então, quem é o plano cartesiano? É duas retas, uma na horizontal, que a gente chama aqui de eixo X, ou eixo das abscissas, e uma reta na vertical, que a gente chama de eixo Y, ou simplesmente eixo das ordenadas. A gente tem essas duas retas, uma perpendicular à outra, e temos um ponto de interseção. Esse ponto de interseção, ele chama de origem. O x vale 0 e o y também vale 0. Bom, vamos pegar esse ponto como referência. Para cá, pessoal, da origem, pelo lado direito, temos na reta x, temos os valores positivos. Por exemplo, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. E isso tende ao mais infinito, ou seja, para cá vai ficar crescente. Bom, já na reta horizontal da origem, para a esquerda, a gente tem agora os valores negativos. É sempre assim, professor? É sempre assim. Aqui a gente tem agora os valores negativos para x, ok? Bom, da origem para cima, temos os valores positivos aqui nessa reta na vertical. Os valores positivos para quem? Para y, ó, o 1, o 2, o 3. E esses valores tendem ao mais infinito, ou seja, ele é crescente. Para baixo da origem, nessa reta na vertical, temos os valores negativos para y, ó, por exemplo, o menos 1, o menos 2, o menos 3, e assim sucessivamente. A gente vai tender ao menos infinito. É muito importante a gente ter essa noção aqui. Por quê? Porque a gente vai falar a respeito de coordenadas ou par ordenado. Esse par ordenado, vocês podem perceber que tem um valorzinho para x e tem um valorzinho para y. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos colocar aqui, ó, o ponto A, certo? Ele é 2 e 3. Bom, quem é o ponto A no nosso plano cartesiano? Onde ele se localiza? Então, percebam, pessoal, que os pares ordenados aqui, o valor de x ele sempre vai vir primeiro, logo depois o valor de y. Então, quando eu coloquei aqui o ponto A, onde o x é 2 e o y é 3, a gente vai localizar isso aqui agora no plano cartesiano. Então, quem vai ser o nosso ponto A? Primeiro eu olho para x. Então, o x é a nossa reta aqui, ó, na horizontal. Aonde está o 2? Positivo? Está aqui, ó. Beleza, encontramos o 2. Agora vamos encontrar o 3, que é o y. O y está aqui na reta na vertical, mas só que é 3 positivo. Ele está aqui, ó. Então, a gente vai ligar agora, ó. Vamos traçar aqui uma reta tracejada no 2. E vamos traçar também uma reta tracejada. Pronto. Encontramos aqui o nosso ponto A. Esse é o nosso ponto A. Quem vai ser o nosso ponto B? Eu vou chamar o ponto B de menos 2 e 1. Agora perceba uma coisa. O valor aqui de x, ele está negativo. Lembrando que primeiramente é o valor de x. A gente vai procurar onde está o menos 2 em x. Então, vamos olhar para a reta que está na horizontal. Onde está o menos 2? Está aqui. Ok, encontramos o menos 2. E o valor de 1
em y está aqui, ó. Então, a gente vai traçar aqui, ó, e vamos ligar esse ponto aqui, ó. Ok? Esse aqui é o nosso ponto B. Bom, perceba uma coisa, né? Que as coordenadas, os pares ordenados aqui, x e y, do ponto B, é menos 2 e 1. Lembrando que a gente sempre fala o x primeiro e depois o valor de y. Podemos perceber que eles estão em um determinado espaço. O ponto A está em um espaço aqui e o ponto B ele está em outro espaço aqui. Esses espaços, pessoal, têm nome. A gente pode observar aqui, ó, que esse espaço é o primeiro quadrante. Então, ou seja, aqui de vermelho, ó, temos o primeiro quadrante. Aqui nesse segundo espaço, temos o segundo quadrante. Nesse terceiro espaço aqui, temos o terceiro quadrante e, por fim, temos o quarto quadrante. Mas por que isso? Por que é bom a gente falar? Porque quando a gente fala de primeiro quadrante, a gente sabe o seguinte, que tanto os valores de x são positivos e também os valores de y. Já no segundo quadrante, a gente tem que os valores de x é negativo e os valores de y é positivo. Já no terceiro quadrante, aí vocês podem observar, ó, primeiramente, o valor de x são todos negativos e o valor de y também são todos negativos. Já no quarto quadrante, temos valores positivos para x e valores negativos para y, certo? Então, a gente coloca assim, ó. Primeiramente é o x, né? Então, positivo e positivo também para y. Aqui no segundo quadrante, temos que o x ele vai ser negativo, mas só que o y positivo. No terceiro quadrante, vai ser negativo e negativo o sinal. E no quarto quadrante, temos que o x ele é positivo, só que o y, nesse caso, ele é negativo. Por que é importante a gente ter essas informações? Porque aí, quando a gente coloca um ponto para vocês, a partir dos sinais desse ponto, vocês já sabem que quadrante está. Aí eu vou colocar aqui agora o exemplo do ponto C. Aí eu vou perguntar para vocês aonde está localizado o ponto C, que tem coordenadas de menos 3 e menos 1. Aí vocês já olham, é negativo e negativo. Localizo, ó, negativo e negativo está no terceiro quadrante. Então, ou seja, esse ponto C ele vai estar nesse espaço aqui, ó. Aonde o x ele é menos 3, está aqui, e o y é menos 1. Então, o ponto C é esse ponto aqui, ó. Localizei o ponto C. Se eu quiser traçar aqui a retinha, ó, é sempre bom para a gente ter a orientação mais ou menos certa onde está o ponto. Marcamos o ponto C. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem que saber de plano cartesiano para a gente poder construir o nosso gráfico da função. Agora vamos fazer alguns exercícios. Bom, pessoal, tá aqui um exercício bem simples. Forneça as coordenadas de cada ponto assinalado no plano cartesiano abaixo. O lado de cada quadradinho mede uma unidade. Bom, temos aqui o nosso eixo x e o nosso eixo y. Lembrando que para cá são positivos, né? Então vamos começar pela ordem. Vamos colocar aqui o ponto A. Quem são as coordenadas do ponto A? Lembrando que primeiramente a gente localiza o ponto. Tá aqui o nosso ponto A, ó. Primeiramente o x. Ele falou que cada quadradinho desse aqui é como se fosse uma unidade. Então aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Então, quem é o nosso ponto A? O ponto A vai ser 4, então eu coloco o x aqui, é 4. E quem vai ser o valor de y? A gente conta, ó. 1, 2. Então, o y é 2. Tá aqui as coordenadas do ponto A. Agora vamos para o ponto B. Aonde está o nosso ponto B? O ponto B a gente já localizei, ó. O ponto B está aqui, ó. Então, primeiramente o x, né? Ó, conta aqui uma unidade negativa, né? Para cá é negativo. 2 unidades, aqui é negativo. Menos 3. E aqui, ó, menos 4. Pronto. Menos 4 está aqui. Então, achamos que o valor de x é menos 4. Quanto é o valor de y?
2, aqui 3, aqui 4, 5, 6. Então, y ali vai ser 6. Ponto C. Consegue localizar onde está o ponto C? E aí, qual é a coordenada do ponto C? Se você falou que é menos 5 e menos 3, você acertou. E agora, consegue localizar aí onde está o ponto D? Quais são as coordenadas do ponto D? X vai valer 4, e agora o valor de y, menos 4, menos 5. Está no menos 5. Então, vamos colocar aqui menos 5. Vamos procurar agora o ponto E. Temos o seguinte, que o ponto E ele está localizado aqui, ó. Perceba que ele está em cima do eixo Y. Então, quando o ponto ele está em cima do eixo Y, significa que o x é 0. O x vai ser 0, só que o y está no 4. Então, ali, ó, y vai ser 4. O ponto F. Ponto F agora está em cima do eixo x. Só que está no menos 3, ó, em x no menos 3. Então, vamos colocar aqui o x é menos 3. Como está em cima do eixo x, então significa que o y que é 0 agora, ó. Perceba que, ao contrário, se está em cima do eixo y, o x que é 0. Se está em cima do eixo x, o y que é 0. Então, agora, aonde está o ponto G? Está, olha, no menos 6 no y, só que como está em cima de y, a gente sabe que o x vai ser 0. Então, vai ser 0 e menos 6. Agora, o ponto H. Aonde está o ponto H? O ponto H está no 5. Lembrando que está no eixo x, então a gente tem um valor de x. Se está no eixo x, significa que o y é 0. E para finalizar, o ponto I. É justamente a nossa origem, certo? E na origem, quais são as coordenadas? A gente falou, né? O ponto O, mas ele colocou como ponto I, né? Então, é 0 e 0. Está no centro, ó, de tudo. Ok? Pessoal, foi um exercício bem simples para a gente poder ter noção das coordenadas do plano cartesiano, porque isso é fundamental para a gente poder construir o nosso gráfico da função, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então, deixe o comentário aí, se gostou, deixe o like e até a próxima aula.